Se os justos dificilmente serão salvos, onde aparecerão os ímpios e ímpios? 1 Pedro 4,18. O que se entende aqui por justiça, a saber, um homem dotado de justiça evangélica. Por justo aqui, entende-se aquela justiça evangélica que temos no estado do Evangelho, a saber, a justiça de Cristo imputada a nós, pois o próprio Cristo sendo nosso, sua obediência e tudo que ele tem se torna nosso também. O todo, aquele que participa dessa justiça que é pela fé, tem também uma justiça de santificação que a acompanha, operada em sua alma pelo Espírito de Deus, pela qual sua natureza pecaminosa é mudada e santificada. Pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. O mesmo Espírito que nos assegura de nossos interesses em Cristo purifica nossos corações e opera uma nova vida em nós, oposta à nossa vida no primeiro Adão, de onde fluem novas obras de santidade e obediência ao longo de toda a nossa conversa. Deve haver uma justiça inerente e interior antes que possa haver quaisquer obras de justiça. Um instrumento deve ser afinado antes de fazer música. Assim, o Espírito de Deus deve primeiro operar uma santa estrutura e disposição de coração em nós, antes que possamos produzir quaisquer fruto de santidade em nossas vidas. Pois, não recomendamos as obras da graça como fazemos as obras de arte, mas as encaminhamos para o obreiro. Tudo que flui do Espírito de justiça são obras de justiça. Quando a alma se submete ao Espírito e ao corpo à alma, então as coisas saem bem. Tome um homem que é justo pelo Espírito de Deus. Ele é justo em todas as relações. Ele dá a cada um o que lhe é devido. Ele dá a Deus o que lhe é devido. O culto espiritual é estabelecido em seu coração acima de tudo. Ele dá a Cristo o que lhe é devido por compromisso nele. Ele dá aos santos e anjos o que é devido, considerando que ele está sempre na presença deles, que seus olhos estão sobre ele em cada ação que ele faz e cada dever que ele executa. Os pobres recebem dele o que lhe é devido. Aqueles que estão em autoridade têm o que lhe é devido. Se eles estivessem sobre algum, ele lhe dá reverência e obediência. Ele não deve nada a nenhum homem além de amor. Romanos 13:8. Ele é justo em todas as suas conversas e é um vaso preparado para toda boa obra. Não nego, mas ele pode errar em algum particular. Isso não é nada para o propósito. Falo de um homem como ele está na disposição, inclinado de seu coração para Deus e bondade. E assim, há um fio de um curso justo que percorre toda a sua conversa. A posse constante de sua vida é justa. Ele tem fome e sede de justiça e trabalha para ser mais e mais justo ainda. Em todos os sentidos, tanto na justificação, para que ele possa ter uma evidência mais clara disso, como também na santificação, para que ele possa ter mais da nova criatura formada nele, para que ele possa servir a Deus cada vez melhor todos os seus dias. Agora, se este homem dificilmente será salvo, onde o pecador e o ímpio aparecerão? Onde vocês têm duas filiais. Primeiro, os justos dificilmente serão salvos. Segundo, o terrível fim dos pecadores e ímpios, onde eles aparecerão. Agora, em que o homem justo é assim descrito por mim, dificilmente será salvo. Considere duas coisas. Primeiro, os justos serão salvos. Segundo, que dificilmente serão salvos. Os justos são salvos. O que eu disse, os justos serão salvos? Ele já está salvo. Hoje a salvação veio à tua casa, disse Cristo a Zaqueu. Lucas 19:9. Somos salvos pela fé e agora estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Ele. Efésios 2, versículo 6. Já temos um título e interesse para a felicidade. Resta apenas uma passagem para a coroa por boas obras. Não trabalhamos como fazemos os papistas para merecer o que não temos, mas fazemos isso em agradecimento pelo que temos, porque sabemos que estamos no estado de salvação. Portanto, mostraremos nossa gratidão a Deus no decorrer de nossas vidas. Como podemos perder a salvação quando já estamos salvos? Cristo, nossa cabeça, estando no céu, atrairá seu corpo atrás dele. O que deve nos impedir? Mundo? Temos essa fé em nós, que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Quanto à carne, você sabe o que o apóstolo diz. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. O Espírito em nós sempre cobiça contra a carne e a subjuga pouco a pouco. Nem Satanás, nem as portas do inferno podem prevalecer contra nós, pois a graça que temos é a mais forte do que todos os inimigos contra nós.
Deus Pai é nosso Pai em Cristo, e seu amor e dons são sem arrependimento. Romanos 11:29. Quando estivermos no estado de salvação, Ele nos preservará pela fé para a salvação. 1 Pedro 1:5. E estamos ligados a Deus Filho, que não perderá nenhum de seus membros. O casamento com Cristo é uma união eterna, e quem Ele ama até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Quanto a Deus, o Espírito Santo, diz Cristo, enviarei o Consolador, e Ele estará convosco até o fim. João capítulo 6, versículo 14 ao 16. O bendito Espírito de Deus nunca se afasta de onde uma vez se aloja. Não há dúvida, portanto, da salvação dos justos. Eles já estão, por assim dizer, salvos. Que isso nos ensine tanto que em todas as mudanças e alterações às quais a fé do homem está sujeita, ele tem certeza de uma coisa: todos os problemas e todos os inimigos do mundo não impedirão sua salvação. Se for possível, os eleitos devem ser enganados. Mateus 24:24. Mas não é possível. Que o conforto é este, que em meio a todas as oposições e conspirações de homens e demônios, ainda assim, algo que temos que não está em poder de qualquer inimigo para tirar de nós, nem em nosso próprio poder para perder, ou seja, nossa salvação. Coloque isso contra qualquer mal e ele engole tudo. No caso de um homem estar sujeito a 100 mortes, uma após a outra, o que significa tudo isso para a salvação? No caso de um homem estar tão triste que chorou lágrimas de sangue, no dia da salvação todas as lágrimas serão enxugadas de seus olhos. Mas aqui diz, ele dificilmente será salvo. Esta não é uma palavra de dúvida, mas de dificuldade. Não é uma palavra de dúvida sobre o evento e ele será salvo ou não. Não há dúvida nisso, mas uma palavra de dificuldade em relação ao caminho e passagem para lá. Assim, é tomado aqui o que leva a um segundo ponto, que o caminho para chegar à salvação é cheio de dificuldades. Primeiro, porque há muitos barulhos para tirar Ló de Sodoma, para tirar Israel do Egito. Não é fácil tirar um homem do estado de corrupção. Doçura do pecado para um homem não regenerado. Como lhe corta o coração pensar que prazeres e lucros e que amigos e que estima entre os homens ele deve separar. Que barulho há para tirá-los do reino de Satanás, onde o homem forte, Lucas 11:21, o segurou antes. Segundo, novamente é difícil em relação ao pecado que continuamente se apega a eles neste mundo. Por assim dizer, os almeja e os cerca em todas as suas performances. Eles fariam bem, mas o pecado está próximo. Romanos 7:21. Pronto para impedi-los e detê-los em bons cursos, para que não possa servir a Deus com tanta alegria e prontidão como desejam. Toda boa obra que eles fazem é, por assim dizer, retirada do fogo. Eles não podem orar, mas a carne resiste. Eles não podem sofrer, mas a carne recua. Em todas as suas ações e sofrimentos, eles carregam o inimigo em seu próprio seio, que os impedem. Amado, esta não é uma pequena aflição para o povo de Deus, como este humilde Paulo, quando nenhuma outra aflição estava sobre ele. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Terceiro, além disso, é uma questão difícil em relação a Satanás, pois ele é um grande inimigo da paz dos filhos de Deus. Quando eles são retirados de seu reino, ele envia enxurraradas de opróbrios e perseguições atrás deles, e logo envia clamor como faraó atrás dos israelitas. Como isso irrita! O que? Um pedaço de pó e barro estará tão perto de Deus quando eu mesmo caí do céu. Embora eu não possa impedi-lo da salvação, impedirei sua paz e alegria. Ele não terá o céu na terra. Vou fazê-lo andar o mais desconfortável que puder. Assim o diabo, como ele é uma criatura maligna, cheio de inveja contra os pobres santos de Deus, ele é um inimigo amargo da paz e conforto que ele desfruta, e portanto os perturba com muitas tentações de si mesmo e de seus instrumentos para interromper sua paz e tornar os corações de Deus. Quarto, então, por causa de grandes desânimos e maus usos que ele encontra no mundo de homens ímpios, que são flautas do diabo, levados com seu espírito a atormentar e perturbar os mansos da terra, pois, embora eles não pensem nisso, Satanás está em suas naturezas diabólicas. Ele se une e acompanha seus espíritos em odiar e se opor aos santos de Deus. Pois, de fato, que mal ele poderia fazer se não por sua instigação? Como os homens bons são desprezados no mundo, como eles são feito único alvo para atirar.
Infelizmente, amados, devemos antes encorajar os homens nos caminhos da santidade. Vemos que o número daqueles que realmente temem a Deus é pequeno, logo contado. São apenas como uvas depois da vindima, ou algumas bagas depois de sacudidas, uma de uma cidade depois de um tribo. Miqueias 7:1, Jeremias 13:14. Eles têm um pouco incentivo de qualquer um, mas desencorajamento por todos os lados. 5. Além disso, o escândalo torna difícil ser salvo, ver os maus caminhos e as pessoas más florescerem e se firmarem no mundo. Isso vai ao coração do povo de Deus e os faz cambalear diante da providência de Deus. É uma tentação amarga e abala a fé dos homens santos, como vemos em Salmos 73 e Jeremias 12, versículo 1. Segundo, mais uma vez faz o coração de um bom cristão sangrar dentro dele, ver escândalos surgirem de professores do Evangelho, quando eles não são tão vigilantes como deveriam ser, mas trazem uma reprovação à religião por sua licenciosidade de vida. Sim, os filhos de Deus sofrem muito por seus amigos, cujos maus caminhos são colocados sobre sua responsabilidade, e às vezes até por seus amigos, pois enquanto eles vivem aqui, os melhores de todos estão sujeitos a alguma fraqueza ou outra, o que faz com que mesmo aqueles que são nossos encorajadores, por ciúme ou corrupção, de uma forma ou de outra, nos desencorajarem ou nos perturbem no caminho para o céu. Sexto, isso também dificulta o caminho. Estamos muito propensos a ofender a Deus diariamente, dando-lhe justa causa para retirar de nós o seu espírito de conforto, que nos faz lamentar o dia todo, querendo aqueles doces refrigérios de alegria espiritual e paz que tínhamos antes. Quanto mais conforto o Filho de Deus tem em comunhão com Deus, mais ele se entristece quando quer. Quando Cristo queria o doce consolo de seu Pai na cruz, como isso o incomodava. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Como ele usou água e sangue no jardim. Lucas 22:44. Quando sentiu por pouco tempo o desagrado de seu pai pelo pecado, assim é com todos os filhos de Deus, eles são da mente de Cristo em suas decepções espirituais. E quando eles chegam e obtêm um pouco de graça, quão difícil é mantê-lo. Para nos mantermos no sentido do amor de Deus, administrar corretamente nosso estado cristão, andar de maneira digna do Evangelho, para que Deus ainda nos faça bem e se deleite em estar presente conosco, que grande dificuldade é estar sempre lutando contra a corrente. E quando somos lançados para trás, seguir em frente ainda, e não desanimar até chegarmos ao porto. Ninguém vem para o céu, mas ele sabe como chegar lá. Porque Deus terá os justos como tanta dificuldade salvos. Agora, Deus terá sim para adoçar o céu para nós. Depois de uma vida conflitante, a paz é bem-vinda. O céu é realmente o céu depois de problemas. Podemos saborear então. Porque Deus descartará os hipócritas nesta vida, que adotam tanto da religião quanto se destacam com sua facilidade e crédito no mundo, evitando todas as dificuldades que acompanham a piedade. Mas para que possamos nada em dois caminhos ao mesmo tempo, continuem em suas concupiscências, ainda ser religioso também. Sim, eles aprovam. Portanto, Deus terá dificuldade em ser salvo, para frustrar as vãs esperanças de tais miseráveis, infelizmente. É fácil ser hipócrita, mas não viver piedosamente. Se os justos são salvos com muito barulho, nunca entre na profissão de religião com vãs esperanças de facilidade e prazer, de que será assim e assim contigo e etc. Aqui você apenas ilude sua própria alma, pois isso provará o contrário. Preveja, portanto, o que vai cair e obtenha a provisão de graça que antemão para te sustentar. Como se um homem fosse fazer uma jornada perigosa, ele se forneceria armas e cordiçais e todos os encorajamentos que puder, para que não desmaiasse no caminho, ao passo que aqueles que caminham pro prazer não fornecem nada. Ele não se importa com sua arma ou seu manto, porque se uma tempestade vier, ele pode correr para um abrigo ou para uma casa. Aquele que faz da religião uma recreação pode dar uma ou duas voltas para seu prazer, e quando surgir alguma dificuldade, pode retirar-se e puxar seus chifres novamente. O hipócrita tem suas reservas e objetos políticos e, portanto, o que ele precisa de uma grande provisão para apoiá-lo. Quando ele sabe como se livrar de problemas bem o suficiente, em vez de resistir corajosamente a qualquer coisa. Mas o verdadeiro cristão, que faz o trabalho principal de sua vida agradar a Deus, se arma para o pior que pode acontecer a ele e será salvo através do grosso ou do fino. Liso ou áspero, aconteça o que acontecer. Assim Deus salvará sua alma.
Ele não se importa, mas se regozija, como Paulo, se por algum meio ele pode alcançar a ressurreição dos mortos. Filipenses 3:11. Por qualquer meio, não importa o que. Deixe o fogo e o fogo se encontrarem com ele, mas ele está resolvido a não se aposentar por qualquer problema ou perseguição que se entropa entre ele e a felicidade. Ele está propositalmente armado para romper toda oposição às melhores coisas e tudo que possa separar sua alma do favor de Deus. Eu lhe suplico, amado, pense nessas coisas e deixe que seja sua sabedoria tornar o caminho para o céu o mais fácil que puder. Primeiro, implore ao Espírito Santo de Deus. Você sabe que o Espírito Santo é cheio de vida e força. É um espírito de luz e conforto e tudo que é bom. O Espírito de Deus é como o vento, como é sutil em operação invisível. Também é forte e poderoso suportar tudo diante de si. Portanto, faça com que esse Espírito abençoado te ilumine, te vivifique, te sustente e etc. E que ele conduza sua alma corajosamente acima de todas as oposições e desencorajamentos no caminho para a felicidade. Segundo, obtém igualmente as graças particulares do Espírito que muito te animarão em teu curso cristão. Acima de tudo, trabalhe por teu espírito de humildade. Um homem humilde está apto a fazer ou sofrer qualquer coisa. Um homem orgulhoso é como uma mão gotosa ou um braço inchado, impróprio para qualquer atuação cristã, e ele não está em condições de fazer o bem, mas o homem humilde é grato por Deus honrá-lo, a ponto de deixá-lo sofrer pela causa de Cristo. Ele é maravilhosamente vazio e vil aos seus próprios olhos, e admira porque Deus deveria reservar assuntos tão infinitos para um verme tão vil como ele. Quando Cristo quer que tomemos seu jugo sobre nós, ele nos aconselha a aprender dele a ser manso e humilde. Mateus 11:29. Alguns podem dizer, esse jugo é pesado, vai me beliscar e me ferir. Não, diz nosso Salvador, será muito leve e fácil. Mas como vou conseguir que seja assim? Por quê? Obter apenas um espírito humilde e manso, e isso trará descanso para as suas almas. Terceiro, novamente, trabalhe por um espírito de amor. O amor é forte como a morte. Cantares 8:6. Ele vai nos levar através de tudo. O amor de Cristo nos mártires, quando o fogo se acendeu sobre eles, os fez desprezar todos os tormentos. Isso aquecerá nossos corações e nos fará trabalhar alegremente. Deixe apenas um espírito de amor ser aceso no Filho de Deus, e não importa o que ele sofra, lança-lo no fogo, lança-lo na masmorra, na prisão, seja o que for. Ele acendeu em seu coração, que o fará digerir qualquer coisa. Vemos os discípulos quando eles têm o Espírito de Cristo dentro deles para aquecer seus corações. O que eles se importavam com ascitos ou troncos? Você vê mesmo baixo, o amor carnal fará um homem suportar a pobreza, a desgraça, ou que não? Ou será que este fogo vem do céu, quando uma vez é aceso em nossos corações, prevalecer muito mais? O que tornará nossas passagens para o céu doce se isso não acontecer? Nada é doloroso para uma pessoa que ama. Quarto, exercite sua esperança da mesma forma. Coloque diante de seus olhos a coroa e o reino dos céus, aquelas coisas admiráveis contidas na palavra de Deus que nenhuma língua pode expressar. Deixe a esperança se alimentar dessas delicadezas, lança âncora no céu e vê se isso não te fará prosseguir alegremente no caminho cristão. A fé vencerá o mundo. Todas as armadilhas da prosperidade que nos impediriam na mão direta. Fé apresenta coisas da natureza superior à alma. Melhor do que eles, a fé também vence as tentações na mão esquerda, todos os terrores e desconfortos. Considera que estes não são nada para o terror do Senhor. 2 Coríntios 5:11. Portanto, a fé é chamada a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Porque apresenta coisas que estão ausentes como presentes para a alma. Se a vida e a felicidade forem verdadeiramente apresentadas aos nossos corações, o que o mundo todo pode fazer para impedir nossa passagem para lá? Por último, devemos nos esforçar muito para a mortificação de nossas concupiscências, pois o que torna o caminho para o céu cansativo para nós não é esta nossa carne corrupta e orgulhosa que não suporta nada, não, e nem o peso de uma palha, mas é tudo para facilitar a tranquilidade. Não é o dever de dificultar nosso caminho, pois era comida e bebida para Cristo fazer a vontade de seu Pai. João 4:34. Por que não é assim conosco? Resposta: porque ele nasceu sem pecado. Quando Satanás veio, ele não encontrou nada de seu próprio nele, mas quando ele nos solicita, ele encontra uma correspondência entre nossos corações corruptos e ele mesmo, por meio da qual
tendo inteligência, o que assombraremos, o que amamos, ele certamente nos molestará. Quanto menos tivermos das obras de Satanás em nós, menos será o nosso problemas. E quanto mais fizermos a vontade de Deus e lutarmos contra nossas corrupções, maior será o nosso conforto. Isso fará com que os deveres sagrados sejam agradáveis para nós. Mas se favorecermos e acariciarmos a corrupção, ela tornará a religião dura, pois os caminhos da sabedoria são caminhos de prazer em si mesmo e para os regenerados. Chego agora à segunda cláusula, onde o pecado e ímpio aparecerá. O que ele quer dizer com pecador? O pecador, ele quer dizer aquele que faz um comércio do pecado. Como dizemos, um homem é tal ofício porque ele está diariamente trabalhando nisso e vive por isso. Então, um homem é um comerciante do pecado que vive em cursos corruptos, pois não é um ato de denomina um pecador, mas a prática constante de sua vida. Agora, esta pergunta, onde os ímpios aparecerão, implica uma forte negação. Ele não pode aparecer em lugar algum, especialmente nestes 3 tempos. Primeiro, no dia da calamidade pública, quando o julgamento de Deus estiverem espalhados pelo mundo. Os ímpios são como palha diante do vento, como cera diante do sol, como palha diante do fogo. Quando Deus vier lidar com um grupo de miseráveis sem graça, como ele irá consumi-los e espalhá-los e varrê-los como esterro da face da terra? Ele universalmente se livrará deles de uma vez. Onde ficará o Nabal quando o julgamento vier sobre ele? 1 Samuel 25:37. Infelizmente, seu coração se tornou uma pedra, onde Belsazar aparecerá quando via escrita na parede. Daniel capítulo 5. Como os ímpios estremecem e estremecem quando Deus vem julgá-los neste mundo, embora antes fosse um terror para os outros. Segundo, mas onde estarão eles na hora da morte, quando o mundo não puder mais segurá-los, quando os amigos não os abandonarão, quando Deus não os receberá, quando o inferno estiver pronto para devorá-los? Terceiro, e finalmente, onde o pecador aparecerá no dia do julgamento, aquele grande e terrível dia das contas, quando eles verão todo mundo em combustão ao seu redor, e o Senhor Jesus vindo em chama de fogo, com seus anjos poderosos para vingar-se dos que não obedecem ao Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Como eles então pedirão que os montes os cubram e os outeiros caiam sobre eles, para escondê-los da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Amado, eu lhe suplico, deixe que a meditação dessas coisas penetre profundamente em seus corações. Demore-se nelas, lembre-se que são assuntos que quase dizem respeito à sua alma, e não palavras vãs que tocam você e o seu bem-estar.